Os bichos zangados, ele trabalha de uma maneira lúdica, o sentimento da raiva. É necessário que a criança reconheça o sentimento da raiva e saber que a raiva é um sentimento bom e mau. Sempre que nós tivermos esses sentimentos, é importante saber como que eu lido com a raiva. Esse sentimento é um sentimento ruim, mas ele é um sentimento bom porque eu tenho que saber lidar com ela. Como que eu vou lidar com essa situação? A partir do momento que eu tenho esse olhar através do lúdico, eu consigo compreender. É inevitável que a criança aprenda e saber lidar com ela mesma para ela saber lidar com o seu amigo. Dentro dos bichos zangados, em qualquer situação que a criança esteja, ele vai trabalhar, ele vai aprender a ouvir, ele vai tirar o sentimento dele e ele vai entender que naquele momento eu não posso lidar só com a raiva. É importante que eu saiba respirar, a ter um controle e saber lidar com as duas situações. O jogo sala de aula auxilia no comportamento adequado, estimulando as atitudes básicas da criança. Nós trabalhamos com comportamento. Então é um jogo que você vai estimular e auxiliar o seu aluno a trabalhar com ouvir, dar licença, pedir desculpa para o seu amigo, saber esperar a sua vez de falar, respeitar as regras. É um jogo onde você trabalha todo o conceito escolar, desde o início do seu amiguinho em sala de aula, o nosso amigo na recepção da escola, no pátio. Então a criança, ao tempo todo, ele está trabalhando, estimulando as regras. É um jogo totalmente comportamental. O bingo das emoções, esse é um jogo que trabalha as expressões. Foi criado para ensinar as crianças a compreender e controlar os sentimentos. Entender as suas emoções, consequentemente ser empático, respeitando sempre as colocações do outro. Esse é um jogo muito importante, onde nós temos que trabalhar com as crianças, primeiramente, conhecer as cartas, conhecer as carinhas para que eles entendam quais são aqueles sentimentos, para que eles vejam esses sentimentos em si próprios. O que eu sinto? O que é essa carinha? O que é o significado da frustração? Qual é o significado da tristeza, da alegria? Então, quando eu estou feliz, o outro está triste. Como que eu tenho que lidar com essa situação? Esse é um jogo maravilhoso. Além disso, vem um cartaz muito lindo das carinhas, onde você pode deixar numa sala de aula ou numa sala onde você vai trabalhar o programa. O jogo Combate ao Bullying, esse é um jogo que foi criado para aumentar o conhecimento, alertando e capacitando os professores, pais, os alunos, coordenadores e toda a equipe escolar sobre o bullying e a violência escolar, para que eles possam perceber a consequência da vítima, do autor e do espectador. Que repense os tipos de agressão, para que a pessoa possa trabalhar automaticamente a empatia. Esse é um jogo onde nós trabalhamos todo o conceito, tanto da escola, a sala de aula, e a nossa equipe escolar e os pais. Por quê? Quando o autor está fazendo, nós temos aquelas crianças que são os espectadores que estão lá cada vez mais atiçando aquele amigo para que ele faça mais a brincadeira. Só que a vítima está cada vez mais magoada e triste. O que esse jogo vai trazer? Reflexão, onde nós vamos trabalhar com os alunos para que eles pensem e repensem. Essa atitude está sendo legal? E se fosse eu que estivesse nesse lugar? Eu ia estar gostando? Eu ia estar feliz? O que eu sinto nesse momento? O nosso jogo Pense Antes de Agir, ele vai auxiliar o professor a ajudar as crianças ativas e impulsivas a se tornar mais pensativas e reflexivas, ensinando a pensar e controlar os seus impulsos, tomar decisões, pensar antes de agir, enfrentar as situações, e é um jogo que ele traz umas técnicas de relaxamento muito gostoso. Além disso, esse jogo, cada um trabalha o seu tempo, pois os personagens são os tartarugas e as tartarugas é devagar. Então não adianta eu querer ir além do que eu posso. Eu tenho que trabalhar cada vez mais o meu tempo, a minha possibilidade e me controlando. E na trilha ela faz uma parte onde nós temos as técnicas de relaxamento. Isso é muito gostoso, porque ensina a criança que ela tem que entender e respirar naquele momento que está sendo mais difícil dela, né? Ou fazer alguma outra técnica que caia para ele naquele momento. Então é um jogo que realmente ele vai trazer todo esse conceito. O Acampamento Maluco, esse é um jogo onde o professor vai interagir com o aluno,
trabalhando os relacionamentos interpessoais, enfatizando o respeito, a colaboração, a empatia e estimulando valores e estimulando as diferenças. É um jogo muito gostoso, onde nós podemos trabalhar com as crianças para que eles façam essa reflexão, onde o professor vai interagir todo esse conceito, tanto de escola, o que eles trazem de conceito familiar, onde junto nós podemos trabalhar essa colaboração. O que é legal aqui, o que eu trago de valores. Esse valor vem da minha cultura. O que é a minha cultura? Eu tenho que respeitar a cultura do outro. Eu não posso ultrapassar a cultura do meu amigo. Então eu tenho que respeitar a cada momento. Nosso programa se encaixa perfeitamente na educação socioemocional da sua escola. Venha conhecer!